Aliás, eu fui injusto nessa apresentação, quando eu disse que você era um dos maiores atores do Brasil. Quer dizer, você não só é um dos maiores atores do Brasil, como você sempre esteve ligado aos movimentos mais importantes do teatro brasileiro, sempre foi um dos atores mais corajosos de todo esse movimento, sempre foi ligado ao movimento cinema brasileiro. Quer dizer, um pouco de tudo, né, Renato? E agora está fazendo um Pirandello lá no Teatro FAAP, direção do nosso querido Paulo. Nosso extraordinário Paulo Trano, né? Quantos Pirandellos você já fez na tua carreira? Fiz três. Ainda no TBC, em 54, fizemos Cosiesse Vipari, assim se lhe parece. Desculpe, eu não quis botar a banca, não. É que é mais fácil de lembrar, Pedro. Fiz depois no Rio, na estreia do TBC no Rio, em 54, de novo, assim se lhe parece. Em seguida, montamos estes 6 personagens à procura de um autor. E curioso que, na época, eu fazia o primeiro ator da companhia, que, como você sabe, é uma companhia que está ensaiando, né? Tem os atores todos, o caricato, tem o primeiro ator, primeira atriz, tal. E tem o diretor da companhia, que está ensaiando quando é interrompido pela família, né? Pelos 6 personagens. Eu fiz no Rio o primeiro ator, o galã. Veja você, já fui até galã. Até o Tião já foi, viu? Tião já foi galã, né? Como envelhece essa gente, você já viu? É uma loucura, só eles. Só eles. Terrível. Mas e nesse espetáculo, o Paulo Outram fazia o diretor da companhia, sabe? Era o Luiz Linhares, fazia o velho, o pai, a Cacilda Becker, extraordinaríssima, fazendo a enteada e tal. Quando, há 3 meses atrás, o Paulo resolveu montar aqui os 6 personagens, procura de autor, nós nos encontramos no lançamento da ideia do vereador Marcos Mendonça sobre a lei Sarney adaptada para o município de São Paulo. Uhum. E o Paulo me disse que está com intenções de montar 6 personagens à procura de um autor. E que estava precisando de um ator, que ele tinha em mente esse ator há muito tempo e tal, mas disseram, ele falando para mim, o Paulo, né? Disseram que o ator é muito difícil, que cobra muito, etc e tal. Eu perguntei, Paulo, quem é esse ator? Como é o nome dele? Foi um tal de Renato Consorte. Falei, olha, Paulo, o que é isto, né? O Paulo me inventou. O Paulo, em 1949, quando nós frequentávamos a casa da Inesita Barroso, onde fazíamos noitadas maravilhosas de música, de humor, de brincadeiras e tal, ele ensaiava na época uma peça chamada A Noite de 16 de Janeiro. E uma peça policial, não era ou não? Não era um... Ou tinha um tribunal? Era um tribunal, o julgamento de uma ré. Aliás, nós tínhamos 2 finais para a peça, né? Quando ela era julgada culpada, tínhamos um final, quando inocente, tínhamos outro final. E o público corpo, que julgava? O corpo de jurados era montado em cima dos espectadores. Um dia, ia lá um mestre de cerimônia, convidava os espectadores que quisessem se fazer de jurados, e foi um português do bar em frente ao TBC. E no final, o corpo de jurados se reunia, discutia e dava o veredictum. Encarregaram esse português dar o veredictum. Ele disse: o corpo de jurados presente resolveu que a ré culpada é inocente. Aí já viu. Fecha a cortina, todo mundo rindo. E o Paulo, então, como saiu um rapaz do elenco, foi para o Rio, ele perguntou se eu gostaria de fazer teatro. Como eu fazia muitas micagens na faculdade de Direito, a gente fazia a caravana artística, né? E a gente brincava muito, eu brincava muito, fazia muitos esquetes, cantava, aqueles negócios todos. Ele perguntou se eu gostaria de fazer um teste. E fiz o teste com Mr. Iglin, era o diretor da peça, e fui aprovado. Eu entrei no TBC você entrou através do teste. Pelas mãos do Paulo Outram. E o Paulo Outram que me levou. E agora a gente está trabalhando juntos, estamos trabalhando juntos maravilhosamente, ele dando uma aula de interpretação e de direção também, porque o Paulo é extraordinário, ele interpreta cada personagem de uma forma tal que você vai captando as coisas, né? Você conhece bem o Paulo. Muito, claro. E cara de pau extremo, né? E brinca muito em cena ainda? Brinca demais. Quando na ocasião fizemos
A Ciência lhe parece, tinha uma cena em que eu ficava virado para o público e ele ficava de costas para o público, depois de um monólogo desesperador e tal, e virava para mim e fazia as piores caretas possíveis, né? E covardemente, porque eu estava de frente para o público. E ele de costas. Eu aguentando, quer dizer, mordia o sapato, né? Para não rir, né? E aquele negócio. E ele extraordinário, né? E dando um show de interpretação com Marisa Hort. Marisa ganhou o prêmio de melhor atriz do Festival de Gramado. Verdade. Cinema, né? Foi o melhor filme e melhor atriz também, né? Melhor atriz, exatamente. Pô, Renato, você chegou a fazer falando em fazia quadros e brincadeiras e tal, no tempo da faculdade, você chegou a fazer um dos quadros mais famosos da televisão brasileira, junto com o Walter, nosso querido e genial Walter Dávila, que era o Doutor Obturado, né? Exatamente, seu obturado. Seu Obturado. Você imagina a minha emoção, né? Porque antes disso, quando eu fui para o Rio, o Haroldo Barbosa, meu irmãozinho, me levou para fazer parte do elenco de humoristas da Rádio Mairinque Veiga do Rio de Janeiro. É. Eu, inocentão, não conhecendo ninguém, nem de nome sequer, não ouvia quase rádio, entrei. E de repente me vejo numa mesa enorme. Com quem? Com Chico Anísio, e Grande Otelo, e Antônio Carlos, e Zé Trindade, e tal, os monstros do humor da época. Faziam os melhores programas de humor da época. Eu entrei porque eu não sabia de ninguém, não sabia da qualidade de interpretação de cada um, da genialidade de cada um. E entrei e fiz humor junto com eles, rapaz, no rádio. Com isso, então, eu fui convidado também a fazer um teste de um quadro que o Chico Anísio já escrevia há muito tempo, chamado Seu Obturado, que ele fazia no rádio há muito tempo, com o Walter Dávila. E Luiz Delfino, parece que fazia o cara que contava piada, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu com Walter Dávila, sabe lá o que é isto, né? O pequenininho Walter, já aquele monumento extraordinário de pessoa e de ator que ele sempre foi. E fizemos o teste e foi aprovado, a dupla. Isso na rádio ou já na televisão? Para televisão. Isso já para o Noite de Gala. Noite de Gala TV Rio. Eu não sei se você lembra que no mesmo dia eu estava fazendo um teste para fazer um quadro com o Luiz Delfino. É mesmo? Eu não Na lembro. casa de Geraldo Cazé, se eu não me engano. Geraldo Cazé, exatamente. Foi lá que fizemos esse teste. Exatamente. E uma coisa terrível, que nesse mesmo dia também morreu a Aida Cury, jogada lá de cima, né? É verdade. Mas então o jogo, quando eu encontrei, quando estabelecendo que nós íamos fazer essa dupla, era um diálogo, era um ping-pong. Uma frase de cada um, seu obturado, seu... E ao vivo, lá era ao vivo. É. Eu falei, Walter, eu não tenho o hábito de trabalhar com pessoas que improvisam muito. Eu também gosto de improvisar, mas eu acho que não vai dar certo, porque isso é ping-pong. Você tem que dizer uma frase ou a outra em seguida, porque senão não funciona o quadro. Eu acho, Walter Dávila, que nós temos que decorar na íntegra. Você imaginou o Walter? Aquela cara dele, eu topo. E ele fazia teatro na época, lá no Teatro Recreio, na Praça Tiradentes, e eu ia, em cada intervalo de espetáculo, passar frases com ele. Passar o quadro com ele? Passar as frases. No primeiro dia, 3 frases cada um. Três frases. Então, amanhã eu vou pegar mais uma frase. E assim fomos, e foi um estouraço na Noite de Gala. Sucesso, era o maior sucesso na Noite de Gala. Foi extraordinário. E teatro, depois, na época da repressão, eu não sei se você se lembra de um episódio muito engraçado, que foi o negócio da peça Feira Paulista de Opinião. Cara, Deus. E você fazia o quê? Eu fazia tudo, né? Inclusive um general vestido de gorila. Eu não sei por quê. Na censura, chefe da censura. É o chefe da censura, né? E, em um certo momento, o gorilão, o general, com todos medalhados e tudo, medalhados, né? Medalhado. Ele fazia cocô